A tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Hoje, terça-feira, dia 10 de fevereiro, celebramos também a memória de Santa Escolástica Virgem. E antes de qualquer explicação, antes de abrir o Evangelho, antes de falar sobre teologia, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei do cansaço, não um cansaço do corpo que um fim de semana resolve, mas o cansaço da alma, aquele cansaço profundo que nenhuma férias cura, que nenhum descanso alivia. Eu sei do cansaço das noites em que você tentou fazer tudo certo, seguiu todas as regras, cumpriu todas as expectativas, e ainda assim, quando deitou a cabeça no travesseiro, sentiu que não era suficiente, que faltava algo, que você não estava à altura do que esperavam de você. Eu sei dos dias em que você foi para a igreja, rezou todas as orações, cantou todos os cânticos, levantou as mãos no momento certo, disse amém na hora certa, mas lá no fundo, bem lá no fundo, seu coração continuou vazio, longe, perdido num deserto que ninguém mais via. Eu sei das vezes em que você fingiu estar bem, sorrindo para todo mundo, cumprimentando, sendo gentil, sendo correto, enquanto por dentro você estava gritando de medo de não dar conta, gritando de solidão no meio de tanta gente, gritando de culpa por não ser o cristão perfeito que todos esperavam que você fosse. Eu sei da exaustão de tentar ser perfeito para os outros, de tentar parecer alguém que tem tudo resolvido na fé, alguém que nunca duvida, nunca vacila, nunca sente raiva de Deus. Eu sei do peso de representar um papel, de usar uma máscara, enquanto por dentro você se sentia falso, cansado, exausto, de fingir que estava tudo bem. Eu sei do medo de que Deus seja como as pessoas, do medo de que Ele veja só a aparência, só o que você faz, só os rituais que você cumpre, e não enxergue o caos que você carrega no coração, do medo de que se você parar de fazer tudo certinho, se você parar de cumprir todas as regras, se você parar de lavar as mãos antes de se aproximar, Deus vai embora, do medo de ser rejeitado, do medo de não merecer amor, do medo de ter tentado tanto e ainda assim não ser o suficiente. Se esse é o seu sentimento, se você reconhece isso em você, se essas palavras tocam em feridas que ninguém mais vê, este Evangelho não veio por acaso, esta palavra não chegou até você por coincidência. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram até Jesus com uma pergunta carregada de julgamento: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos? Por que eles comem o pão sem lavar as mãos? A pergunta não era sobre amor, mas sobre ritual, sobre aparência. E Jesus respondeu com uma frase que deve ter doído: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Não é sobre eles, é sobre nós. Quantas vezes honramos Deus com os lábios, dizendo palavras bonitas, fazendo orações decoradas, mas o coração está longe, está perdido, vazio, cheio de medo, de raiva, de amargura. Quando você diz: Deus só me aceita se eu fizer tudo certinho, Deus diz: eu quero o teu coração, não a tua performance. Quando você diz: preciso lavar as mãos antes, preciso estar pronto, Deus diz: venha do jeito que você está, com as mãos sujas de medo, de dúvida, de pecado. Quando tudo em você grita: não sou bom o suficiente, Ele sussurra: nunca pedi perfeição,
só pedir verdade. Quando você diz acabou, Ele diz recomeço. Quando você diz não mereço, Ele diz graça. Este Evangelho não é sobre deixar de fazer as coisas certas, é sobre não confundir fazer as coisas certas com ter o coração certo. Porque você pode rezar todas as orações e ainda estar longe de Deus. Pode ir à missa todo domingo e ainda estar perdido. Pode seguir todas as tradições e ainda não conhecer Deus de verdade. Porque Deus não mora nas nossas aparências. Ele mora na verdade do nosso coração. Quantas vezes você já se cobrou por não rezar direito? Não, pensa comigo. Quantas vezes você começou uma oração e se distraiu no meio? Quantas vezes a mente fugiu para a conta que precisa pagar, para o problema no trabalho, para a briga em casa? Quantas vezes sentiu culpa porque a oração saiu mecânica, porque você estava só repetindo palavras sem sentir nada, porque não conseguiu se concentrar? Quantas vezes pensou, Deus não vai me ouvir porque eu não fiz do jeito certo? E se eu te disser que Deus não é assim? E se eu te disser que Ele não é um fiscal de rituais, não é um contador de orações bem feitas, não é um juiz que fica aí verificando se você lavou as mãos direito antes de se aproximar? E se eu te disser que o Deus que Jesus mostra no Evangelho de hoje é completamente diferente desse Deus que a gente inventou na nossa cabeça? O Deus que Jesus mostra é aquele que entra na bagunça, entra quando você não está pronto, entra quando você não merece, entra quando tudo está caindo aos pedaços. Aquele que não fica do lado de fora da sua vida esperando você arrumar tudo certinho, limpar tudo, organizar tudo para depois ele entrar na casa arrumada. Não, ele entra no meio da confusão, ele entra no meio do caos, ele entra no meio da sujeira, do medo, da raiva, da tristeza, da culpa. Ele entra quando o coração está longe, Ele entra quando você está cansado de fingir, Ele entra quando você desiste de parecer forte e finalmente grita, eu não estou bem, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, eu não consigo mais fingir que está tudo certo. Sabe o que Jesus está dizendo para os fariseus naquele momento? Está dizendo, vocês lavam as mãos com perfeição, vocês seguem todas as tradições, vocês fazem tudo certinho aos olhos dos homens, mas o coração de vocês está sujo, sujo de orgulho, de julgamento, de falsidade, de dureza, de falta de amor. E sabe o que Ele está dizendo para você hoje, do outro lado dessa tela, lendo essas palavras, ouvindo essa voz? Está dizendo, pode vir com as mãos sujas, pode vir com o coração bagunçado, pode vir sem estar pronto, pode vir ferido, pode vir cansado, pode vir quebrado, pode vir em pedaços. Eu não vim para os perfeitos, eu não vim para quem já tem tudo resolvido, eu vim para os feridos, para os cansados, para os quebrados, para os que já desistiram de tentar impressionar. Quantas vezes Deus ficou com você quando ninguém mais ficou? Pensa nisso. Ficar quando você errou, ficar quando você decepcionou, ficar quando você caiu, ficar quando você gritou com Ele, ficar quando você duvidou dEle, ficar quando você xingou, ficar quando você pensou em desistir, ficar quando todo mundo foi embora, ficar quando você achava que não merecia que ninguém ficasse, ficar, simplesmente ficar, porque esse é o Deus verdadeiro. Não o Deus das regras, não o Deus da cobrança, mas o Deus da presença, o Deus que entra, o Deus que fica, o Deus que não vai embora, mesmo quando você acha que não merece que Ele fique. E agora eu preciso fazer um convite para você. Ative o sino aqui do canal, porque você não deveria atravessar este momento sozinho. Acompanhe diariamente o Evangelho aqui e no comentário escreva seu nome ou uma intenção de oração. Pode ser perdão, recomeço, luz, paz, coragem, força para continuar, porque ninguém deveria caminhar sozinho. Quando você escreve, você se torna parte de uma corrente de pessoas que mesmo sem se conhecer,
seguram umas às outras pela oração. Então vai lá, escreve, nós vamos orar por você. E Deus já está vendo, já está entrando, já está agindo. Deixa eu te contar uma história. Maria Aparecida de Jesus Santos, 58 anos, diarista, mora em Belo Horizonte. Ela veio me procurar há alguns meses completamente esgotada, não de trabalhar, trabalhava em 3 casas por semana. O problema era outro cansaço. Padre, acordo às 5 da manhã para rezar o terço, vou para a missa todo domingo, ajudo na igreja, faço parte do grupo de oração, faço tudo que um cristão deveria fazer, mas eu não sinto nada. Meu coração está vazio, parece que Deus está longe. Perguntei: Maria, você reza porque quer ou porque acha que tem que rezar? Ela: acho que é porque tenho medo. Medo de que, se eu parar, Deus vá me abandonar. Já perdi tanta coisa, não posso perder Deus também. Entendi. Ela não tinha relacionamento com Deus, tinha lista de tarefas, não conversava com Deus, prestava contas. Eu disse: Maria, Deus não quer sua lista de tarefas, Ele quer conversar contigo, como filha que chora nos braços do Pai. Experimenta ser verdadeira. Diz: Senhor, estou cansada, estou vazia, não aguento mais fingir, só quero te encontrar de verdade. Ela chorou. Padre, tinha medo de fazer isso, achava que se parasse de fazer tudo certinho, Deus ia me abandonar. Maria, Deus já está com você, está esperando você parar de representar para te abraçar de verdade. Semanas depois voltou, não virou perfeita, mesmas dificuldades, mas tinha paz. Padre, descobri que Deus não estava esperando eu fazer tudo certo, estava esperando eu ser verdadeira. Quando parei de fingir, senti Ele perto. Pela primeira vez em anos, estava ali, não cobrando nada, só ficando comigo. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de finalmente respirar na presença de Deus. Voltando ao Evangelho, Jesus diz: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Qual é o mandamento de Deus? Amor, misericórdia, compaixão, verdade. Mas ao invés disso, abandonamos o amor para cumprir o ritual, a misericórdia para julgar, a compaixão para cobrar perfeição, a verdade para manter aparências. Jesus não diz que ritual é ruim, diz que ritual sem coração é vazio. Você pode fazer jejum, mas se o coração continua cheio de amargura, de que adianta? Pode dar esmola, mas se faz isso só para parecer generoso, de que adianta? Pode ir à igreja todo dia, mas se vai só para cumprir tabela, de que adianta? Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe. Quantas vezes honramos Deus com palavras bonitas nas redes sociais, com versículos lindos, com discursos religiosos, mas o coração está cheio de medo, de mágoa, de solidão, de raiva. Deus não quer seus lábios, Ele quer seu coração, mesmo bagunçado, mesmo ferido, mesmo perdido, mesmo longe, verdadeiro na sua dor, verdadeiro no seu medo, verdadeiro na sua raiva, verdadeiro na sua dúvida, porque a verdade, mesmo feia, mesmo dolorida, é o ponto de partida, é a porta de entrada, é onde Deus começa a trabalhar. Este Evangelho te dá permissão para parar de fingir, permissão para parar de tentar impressionar Deus, permissão para ser humano, para ser fraco, para ser imperfeito, para ser verdadeiro. Você não precisa lavar as mãos primeiro, pode vir sujo, pode vir cansado, pode vir em pedaços, pode vir como você está, com toda a sua bagagem, seus erros, seus medos, porque Deus não é um Deus de aparências, Ele está interessado no que você é, e mais, em quem você pode se tornar quando para de gastar energia, fingindo e começa a investir energia se transformando. Mas transformação não começa com mentira, começa com verdade. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça.
graça sobre graça. Deus não dá com conta-gotas, Ele não economiza, não faz cálculo, não fica medindo, para esse eu dou tanto, para esse dou menos. Não, Ele derrama, e derrama, e derrama de novo, graça sobre graça. Talvez você não perceba, mas você recebeu graça. Não a graça barulhenta, do milagre espetacular, a graça silenciosa que te sustentou quando você achava que ia desabar, a graça que te fez levantar da cama quando você queria passar o dia inteiro debaixo das cobertas, a graça que te trouxe até aqui. Você acha que chegou sozinho, foi só força sua? Não, foi graça, graça que você nem pediu, graça que veio quando você nem acreditava mais, graça sobre graça. Olha para trás, olha para o que você passou, para os momentos em que pensou não vou conseguir, para os dias em que o medo era tão grande que você mal conseguia respirar, e olha onde você está. Você chegou, você atravessou, você sobreviveu. Como? Foi graça, uma força que te sustentou quando suas forças acabaram. Talvez Deus te carregou quando você achava que caminhava sozinho, talvez te segurou quando achava que estava caindo. A graça não é sempre a que faz barulho, é a que sustenta, que mantém você de pé, que te lembra, mesmo quando tudo está escuro, continua, não desiste. Eu estou aqui, graça sobre graça, e vai continuar sendo, porque Deus não se cansa de começar de novo com você, de te levantar, de te perdoar, de te amar, mesmo quando você se cansa de você mesmo. Ele não faz contabilidade, continua derramando, continua dando, continua amando, sem medida, sem limite. Por quê? Porque esse é o jeito dele, não é mérito seu, é porque ele é assim, é graça, depende de quem ele é, e ele é amor, amor sem condição, amor sem medida, graça sobre graça. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não vou pedir grandes promessas, não vou pedir que mude tudo amanhã, só te peço, seja verdadeiro com Deus agora. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de oração decorada, só diz: Senhor, entra na minha bagunça, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra no meu coração que está longe de Ti. Eu não sei como fazer isso direito, mas quero Te encontrar de verdade. Isso já é oração, isso já é fé, isso já é o começo. Você não precisa estar pronto, você não precisa merecer, só precisa abrir a porta e Deus entra, mesmo que você não sinta nada, mesmo que pareça que nada mudou. Ele entra porque Ele não espera você arrumar tudo certinho. Ele entra no meio da confusão e começa a trabalhar de dentro para fora. Então respira fundo e diz: Senhor, entra, só isso. Você acabou de deixar Deus entrar de verdade. Não com rituais perfeitos, mas com o coração verdadeiro. E quem escreveu no comentário, saiba, suas orações foram ouvidas. Por nós sim, mas antes de nós, por Deus. Ele viu seu nome, leu sua intenção, conhece sua dor e já está agindo. E quem não escreveu, quem está em silêncio, Deus te vê também. Você não precisa se expor. Deus vê teu coração, conhece tua dor e está contigo. Ninguém é invisível para os olhos de Deus. Não se cobre tanto, por favor, não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha, e as forças que você tinha, convenhamos, não eram muitas. Você estava cansado, você estava ferido, você estava com medo, e mesmo assim você continuou. Mesmo assim você tentou, mesmo assim você não desistiu completamente, e isso já é vitória. E Deus não está olhando para a sua lista de erros, Ele não está aí fazendo contabilidade das vezes que você falhou, das vezes que você caiu, das vezes que você decepcionou. Ele está olhando para o seu coração, e sabe o que Ele vê? Ele vê alguém que está tentando,
alguém que se levanta de novo, mesmo cansado, alguém que não desistiu completamente, mesmo querendo, alguém que ainda acredita, mesmo com medo, alguém que ainda busca, mesmo se sentindo longe. E isso já é muito, isso já é mais do que suficiente. O Evangelho de hoje não veio para te cobrar mais, não veio para te dizer que você precisa fazer mais, ser mais, rezar mais, se esforçar mais. Veio para te lembrar que Deus não quer suas aparências perfeitas, Ele não quer sua máscara de bom cristão, Ele não quer seu teatro religioso, Ele quer você, do jeito que você está. Com o coração longe, com as mãos sujas, com cansaço na alma, com medo no peito, com a dúvida na mente. Ele quer você verdadeiro, você real, você sem filtro. E quando você para de fingir, quando você finalmente se entrega do jeito que está, quando você deixa cair todas as máscaras e todas as defesas, e aparece na sua verdade nua e crua, aí sim você encontra Deus de verdade, porque é aí que Ele sempre esteve esperando, não para te cobrar, mas para te abraçar. Então agora de novo, mais uma vez, escreve no comentário, escreve teu nome, escreve uma palavra, uma intenção para o tempo que vem. Pode ser paz, pode ser saúde, pode ser trabalho, pode ser reconciliação com alguém que você ama, pode ser cura de uma ferida antiga que ainda sangra, pode ser força para perdoar, pode ser coragem para recomeçar, pode ser só esperança, esperança de que vai melhorar, esperança de que Deus não te esqueceu, esperança de que ainda tem futuro, porque aqui a gente caminha junto, como uma família que se apoia mesmo sem se conhecer pessoalmente, como uma corrente de oração que atravessa o Brasil inteiro, de São Paulo a Manaus, de Porto Alegre a Fortaleza, de Rio de Janeiro a Brasília, uma corrente de pessoas feridas, cansadas, mas que decidem continuar juntas. Você faz parte disso, você não está sozinho nessa caminhada. Tem gente aqui que vai ler seu nome, vai parar, vai respirar e vai orar por você. Gente que nem te conhece, mas que sabe o que é a dor. E Deus já está vendo, já está ouvindo, já está agindo. Amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã tem mais palavra, amanhã tem mais evangelho, amanhã tem mais esperança. E pode ter certeza, tem palavra para você. Palavra que vai encontrar você exatamente onde você está. Palavra que vai falar com a sua dor, palavra que vai trazer luz para o seu medo. Nós te esperamos amanhã, aqui, neste mesmo lugar, com mais uma palavra de Deus, com mais um pedaço de esperança, com mais um lembrete de que você não caminha sozinho. E mais do que isso, muito mais do que isso, Deus te espera, não com cobrança, não com lista de exigências, não com régua de perfeição, mas com braços abertos, com coração acolhedor, com olhar de pai que nunca desistiu do filho, não exigindo que você seja perfeito, mas oferecendo recomeço, oferecendo graça, oferecendo amor sem medida. Ele te espera, do jeito que você está, com o coração que você tem, com a fé que você consegue ter, com o cansaço que você carrega, com o medo que você sente. E isso, acredite, já é mais que suficiente, porque o amor de Deus não depende da sua perfeição, depende da perfeição dEle. E Ele é perfeito em amar, perfeito em acolher, perfeito em recomeçar. Então vai em paz, não em perfeição, em paz. Até amanhã.